Galera, meu nome é Rodrigo Passos, vamos para mais uma aula, agora sim falando da saída dos britânicos da União Europeia. Vamos lembrar que dia 23 de junho houve um plebiscito, um referendo, uma consulta à população, perguntando o que a população achava. Se a União Europeia não valeria mais a pena, então o Reino Unido deveria então sair da União Europeia. Veja que aqui tem uma charge, né? E é muito comum no Enem nós termos charges, por isso é importante você estar sempre de olho, né? É uma estratégia de questões do Enem jogar com charges, com imagens. Então há uma charge aqui, veja, né? O Reino Unido, a Inglaterra pulando de um avião da União Europeia, né? Aqui está de paraquedas, né? Existem outras charges que nem paraquedas tem. Existem outras charges que eu achei por aí que o Reino Unido estaria pulando de um avião sem paraquedas, sem muitas condições de se dar bem, ok? Dia 23 de junho foi o referendo. A população do Reino Unido votou por sair, né? Então, oficialmente, a população disse: nós não queremos permanecer na União Europeia. Agora vai para o parlamento. O parlamento britânico pode dizer: não, a população quer, mas nós políticos achamos melhor que o Reino Unido deverá ficar na União Europeia. É pouco provável que aconteça isso, mas é possível. É possível que o parlamento vá na contramão da maioria da população que votou a favor da saída. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Foi dia 23 de junho. E é importante lembrar que o Reino Unido nunca teve, está aqui na segunda frase, nunca teve uma relação boa com a União Europeia. Nunca houve essa relação harmoniosa. O Reino Unido sempre foi uma espécie de, não patinho feio, mas o patinho que não se mistura. Exemplo, Acordo de Schengen, em 1985, livre circulação das pessoas. Reino Unido, não. Tanto que quem já viajou para o Reino Unido sabe que quando você vem de outro país da Europa, você passa pela imigração do Reino Unido. Não é como, por exemplo, você vai à Espanha, entrou na Espanha, passou pela imigração, depois vai a Portugal, não passa mais pela imigração, depois vai à Itália, não passa mais pela imigração, entra direto, porque você já está dentro da Europa, você passa uma vez só. Quando você vai ao Reino Unido, você tem que passar pela imigração, porque eles não têm o Acordo de Livre Circulação, que foi assinado lá em 1985, que chama-se Acordo de Schengen, que é uma cidade de Luxemburgo. Acordo de Schengen, o pessoal do Reino Unido não assinou lá em 85, já demonstrando o seguinte: olha, eu sou da União Europeia, mas algumas coisas eu não concordo. E é uma coisa muito importante, a livre circulação de pessoas. Depois, em 93, a chegada do euro. O que a União Europeia faz? Coloca o euro para a maioria dos seus países. Quem diz que não também? Os britânicos. Os britânicos novamente dizem não. Nós vamos continuar mantendo nossa moeda, a libra esterlina. Então, mais uma vez, o Reino Unido dá uma amostra: olha, não estamos muito contentes com tudo, ou pelo menos não fizemos tudo o que a União Europeia quer. Ok? Então já não era uma relação, nunca foi uma relação super amigável. Sempre foi uma relação meio estremecida. O plebiscito não é vinculante, mas a tendência, como eu falei no início, é sim que o parlamento aprove a saída. É uma tendência do parlamento ir na mesma direção, na mesma mão dos votantes. Lembrando que quem mais votou pela saída foram as cidades médias e pequenas do Reino Unido. Deixar claro que as cidades médias e pequenas, se nós olhássemos por cidades, por regiões, as regiões mais ricas e mais desenvolvidas do Reino Unido não querem a saída do Reino Unido. Onde é que você vai encontrar a maior parte da população que votou pela saída? Em cidades médias e pequenas. No interior, no campo, ali foi esmagadora a vontade do povo de sair da União Europeia. Mas Londres, por exemplo, votou contra. Só que Londres, por mais que tenha um número grande de habitantes, não foi suficiente para dar conta de manter o Reino Unido na União Europeia. Então, as cidades médias e pequenas é que foram mais a favor da saída. Lembrando também que Escócia e Irlanda do Norte votaram por não sair. Votaram por ficar. Não deu maioria de 50% mais um. Na Escócia e na Irlanda do Norte, a população votou por ficar na União Europeia. Porém, no contexto todo do Reino Unido, a maior parte da população votou por sair da União Europeia. Lembrando que quem teve essa ideia de propor esse plebiscito, como
proposta de campanha, porque já havia sempre na Inglaterra, na Escócia, no País de Gales, no Reino Unido em si, se falava, nós não estamos, muita gente reclamava. Então, David Cameron, em 2015, como sua proposta de campanha para primeiro-ministro, disse: se eu for eleito primeiro-ministro, eu vou colocar o plebiscito nas ruas. E foi o que ele fez. E aí o resultado foi, pela saída dos britânicos da União Europeia, o David Cameron não concordava, ele achou que o plebiscito teria um resultado diferente, e então ele acabou pedindo para sair, literalmente. Ok, galera? No próximo bloco, nós vamos ver mais assuntos importantes sobre essa saída.